Olá, tudo bem? Como é que estão aí o preparativo para o Enem? Falta pouco tempo agora, não é mesmo? Mas vão com calma, vai com confiança, porque vocês vão fazer uma boa prova. Hoje é uma das últimas aulas e a gente vai falar sobre equações e lógicas, como a gente monta algumas equações para resolver alguns problemas. Tá joia? Então vamos. Eu vou começar com um exercício. Então, o exercício diz o seguinte: Alberto, Cristiano, Diego e Fernando possuem juntos um total de R$ 150. Alberto e Cristiano possuem juntos 55, enquanto Alberto e Fernando possuem juntos R$ 65. Qual a diferença entre as quantidades de Alberto e Diego? Pessoal, o enunciado é curto, mas e aparentemente simples. Tem que tomar cuidado em alguns detalhes, sobretudo o que ele está pedindo. Beleza? Dá uma pensadinha e a gente vai resolver daqui a pouquinho. E aí, já resolveu? Então vamos lá, né? Vamos resolver junto para ver se a gente chegou na mesma resposta. Eu já tinha dito para você, diante de um problema, de uma questão do Enem, é importante e fundamental dividir o problema, o texto como um todo, em pequenas partes, em pequenas frases. E para cada frase, tente entender, interpretar e, se possível, extrair o máximo de dados e equações possíveis. É o que eu fiz aqui. Então, peguei o texto original e dividi em partes. Então, a primeira frase é: Alberto, Cristiano, Diego e Fernando possuem juntos um total de 150. Então, representei aqui na equação 1, na primeira equação, né, a interpretação do texto acima. E no a segunda linha diz: Alberto e Cristiano possuem juntos 55. Coloquei aqui A mais C. A de Alberto, C de Cristiano, D de Diego, F de Fernando. Tá? Usei as iniciais para facilitar. E terceiro é o Alberto, mas o Fernando possui juntos 65. Fechado? Então eu tenho aqui três equações. Né? Vocês perceberam que tem três equações e quatro incógnitas? É complicado, hein? E agora? O que o problema pede? Ele pede a diferença entre Alberto e Diego. Né? Qual a diferença entre os dois? Né? Dá uma pensadinha. Vê se você saca aí um ponto importante aí dessa. Tenho três equações então e quatro incógnitas. Como é que eu resolvo isso? Né? A dica é, a questão pede o valor do A, do C, do D e do F ou não? Ou ele pede a diferença entre Diego e Alberto? É justo. Ele pede exatamente a diferença. Né? Então tem que se ater a esse detalhe. Tá? Então vamos lá. Então, dessas três equações dadas, como é que eu tiro a diferença? Que pode ser d menos a ou a menos d, né? Dessas três equações. Apenas um lembrete, né, pessoal? Dado essas três equações, por exemplo, eu posso fazer equação 1 mais 2 e depois combinar com a terceira? Posso. Eu posso pegar a equação 2, multiplicar por 2, somar uma terceira e depois combinar com a primeira? Pode. Eu posso somar a segunda mais a terceira e subtrair da primeira? Pode. Entendeu? Então você pode aí brincar à vontade aí com essas três equações, né? E é a partir daí que a gente vai resolver a questão. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas três equações, a gente vai brincar. Então, a gente vai pegar a primeira equação menos o quê? Menos a soma da segunda mais a terceira, que vai dar o quê? Se eu somar a segunda mais a terceira, vai dar isso aqui, ó, 2A mais C mais F igual a 120. Né? O A com A, soma C, F e soma esses dois números, vai dar 120. E aí o que eu faço? Eu pego a primeira, essa aqui é a primeira equação,
menos essa última que eu acabei de achar, que eu vou chamar de quarta. Tá? Aí fica menos A mais D igual a 30. Ou D menos A igual a 30. Enfim, é a diferença entre Alberto e Diego dá 30, que é a nossa resposta. Tranquilo? Né? Então, a chave para a resolução desse problema foi entender que o problema estava pedindo a diferença entre Diego e Alberto e não o valor do D e do A individualmente. São os dados do problema. A gente vai ter que, de novo, dividir o texto como um todo em partes, em frases, e interpretar cada frase direitinho para que a gente possa resolver o problema corretamente. Tá? Então, vamos lá aos dados. Interpretando os dados do problema. Eu tenho 45 mil ingressos vendidos de 45 mil pessoas vão entrar no estádio. Tá? Que outro dado que fornece? São 5 portões. Tá? Estão igualmente divididos, que é outro dado do problema, então significa que eu tenho 9 mil pessoas por portão, e mais ainda, estão igualmente distribuídos entre as catracas de um mesmo portão. Ou seja, se eu tenho 9 mil pessoas em um portão, como tem 4 catracas, se eu dividir por 4, então fica 2.250 pessoas por catraca. Ou seja, em cada uma das catracas eu tenho 2.250 pessoas pronto para poder entrar. Então, eu tenho 2.250 pessoas em cada catraca. Representei aqui o exemplo da catraca 1, aqui da catraca 4. Tá? A questão é, será que o tempo que essas 2.250 pessoas de cada catraca conseguirem entrar seria o tempo que eu preciso calcular? É o tempo que eu preciso, é o tempo do nosso problema? Sim. Tá? Então, estão todos igualmente distribuídos e, por exemplo, quando der o apito, todo mundo começa a entrar, né, organizadamente, e cada pessoa demora 2 segundos para passar pela catraca. Então, vai indo sequencialmente, tá? Um atrás do outro. Sim. E como em cada catraca eu tenho 2.250 pessoas e cada pessoa demora 2 segundos, né, para passar, então eu preciso o quê? De 4.500 segundos por catraca, né? Ou seja, eu preciso de 4.500 segundos para que todas as pessoas possam entrar, os 45 mil possam entrar no estádio, correto? Quando todo mundo aqui dessa catraca aqui passarem, significa que todo mundo que estava aqui também passou, todo mundo que estava aqui passou, todo mundo que estava aqui já entrou, e idem para os demais portões. Tá? 4.500 segundos significa 75 minutos, ou seja, 1 hora e 15 minutos, que é a nossa resposta. Tá joia? Então, de novo, não é um problema difícil. Você tem que pegar o texto original, dividir em partes, para cada parte, extrair os dados, montar as equações, tá? As condições e partir para a resolução. O terceiro problema diz o seguinte. Em uma cidade, o valor total da conta de energia elétrica obtido pelo produto entre o consumo em kWh e o valor da tarifa. Então, consumo em kWh e o valor da tarifa em kWh com tributos. Adicionado a COSIP. Tá? O que é COSIP? COSIP está aqui, ó, o valor da COSIP. Né? Que depende do que? Depende da faixa de consumo. Se eu tenho mais consumo, o COSIP vai ser mais caro. Menos consumo, por exemplo, nesse caso aqui, é zero. Tá? De novo, pessoal, isso aqui você tem que ler, releia se for necessário, tem que interpretar, entender o que o problema está fornecendo para você e o que ele está fornecendo. Olha só, esse aqui é outro dado que o problema te dá. Tá? Então, para o custeio, a fórmula do custeio é basicamente o valor do quilowatts, contributos, vezes o consumo em quilowatts, mais o COSIP. Então, ele te dá a fórmula. Tá? E suponha que, então estou aqui agora, suponha que em uma residência todo mês o consumo seja de 150 kWh.
e o valor do kWh contribuído seja de 0,50, ou seja, 50 centavos por kWh. O morador dessa residência pretende diminuir seu consumo mensal de energia elétrica com o objetivo de reduzir o custo total de conta em pelo menos 10%. Ou seja, se ele paga R$100, por exemplo, ele quer reduzir em 10. Ele quer chegar em quanto, então? 10% de 100 é R$10. Ele quer chegar de 100 para 100 menos R$10, ou seja, R$90. Tá? Então vamos lá. Vamos resolver juntos? Beleza. Então destaquei aqui em vermelho algumas coisas importantes. Essa aqui é fundamental. Sem usar isso aqui a gente não vai conseguir resolver o problema. Isso aqui, essa parte azul, roxo, são todos dados do problema e vai ter que aproveitar esses dados. Tá? Então, o valor a pagar, né, esse aqui é um dado do problema, o valor a pagar é dado por essa fórmula. Né, o valor do kWh, o consumo em kWh mais o COSIP. COSIP de onde eu pego? Eu pego dessa tabela aqui. Tá joia? Pera. Então, aplicando essa fórmula, né, então o consumo de hoje é 150 kWh e com esses 150 kWh, opa, onde é que está o meu? A gente vai ter que ir para a tabela do COSIP, certo? E ver quanto é o valor do COSIP. Tá? São 150, certo? 150. Eu vou para a tabela aqui, ó. Ele me dá, você está nessa faixa aqui, hoje ele está nessa faixa, significa que o valor do COSIP é 4,50. Eu pego o 4,50 e substituo aqui na fórmula. Então vai dar 4,50, 150 é o que ele consome, a tarifa é 0,5, isso não muda, ou seja, ele gasta hoje R$ 79,50. Perfeito? Vamos lá. O objetivo dele qual que é? É reduzir em 10%. Né? 10% de 79,50 dá 7,95. Mas esse ele quer reduzir. Ou seja, no final ele quer pagar o quê? 79,50 menos 7,95 vai dar 71,55. 71,55 é o valor que ele quer pagar. Né? Bem, aqui tem uma sutil interpretação que é o seguinte. No próprio problema ele diz o seguinte. Ele quer pagar menos, 10%. Mas ele quer consumir o máximo que ele puder. Né? Ele quer consumir o máximo que ele puder. Ou seja, se ele está nessa faixa aqui hoje, tá? Para que eu possa pagar menos, mas ainda assim consumir o máximo que eu puder, eu vou ter que estar aqui, descer apenas uma faixa, né? Uma categoria. Eu preciso consumir entre 100 e 140 para que eu possa pagar inclusive um COSIP menor. De novo, eu vou usar a fórmula não muda. Né? Então, eu quero pagar R$ 71,50, o valor do quilowatts não muda, tá? Vezes o C, que é o nosso consumo. Quanto que vai ser esse novo consumo? E o COSIP, quanto que vale? A COSIP é só vir na tabela. Eu estou pegando o quê? A faixa inferior. E na faixa inferior, o COSIP vale 3. Certo? Então, eu vou lá e substituo. Dá um consumo de 187,1 kWh. Ok? Que é a nossa resposta. Beleza? Então, vamos lá vamos continuar aqui. Uma coisa que é importante entender é o seguinte. A fórmula da equação y igual a f de x. Né, que está aqui. Ele diz que o quê? O grau dessa equação é menor que 3. Né? Esse é um dado importante que ele te deu e a gente vai ter que considerar na nossa solução. Só para a gente poder entender o que significa,
né, você ter uma equação y igual a f de x e de que forma eu aplico esses dados. Tá? Então eu vou pegar um exemplo. Vou pegar, por exemplo, a primeira resposta, quer dizer, a alternativa A. Ele fala que o quê? Y igual a menos 1/25 de x ao quadrado mais 7/5 de x. Ou seja, isso significa, né, significa isso aqui. F de x igual a menos 1/25 de x ao quadrado mais 7/5 de x, onde eu substituo y por f de x. Tá? É uma função de x. Então, quando eu quero saber o valor do f de x quando x igual a zero, o que eu faço? Eu faço isso aqui. Coloco no lugar do x o valor de zero e vejo quanto é que vai dar. Nesse caso aqui, se eu colocar x igual a zero, vai dar zero. Tá joia? Então, isso é importante para a gente saber, vamos dizer, aproveitar, usar esses dados aqui. Não sei se vocês perceberam, no slide anterior estava 8, mas o correto aqui é 5. Tá? A nota 5 passa a ser 6. Então vamos lá. Lembra que o problema disse que f de x é uma função polinomial de grau menor que 3? Então qual que é a cara a cara geral, né, dessa equação? Está aqui. ax ao quadrado mais bx mais c. Essa é a equação geral. A gente sabe o A? Não. B? Não. E o C? Também não. Se eu achar essa fórmula, eu achei a resposta. Tá? E como é que eu faço para achar? Para achar, eu vou ter que usar esses três dados. Né? O que ele diz? A nota 0 permanece 0, o 10 permanece 10 e o 5 passa a ser 6. Então, a gente vai ter que substituir e ver o que ele vai dar. Vamos pegar o primeiro dado? O 0 permanece 0, então eu vou colocar nessa equação o x igual a 0, tá? Ele tem que dar 0. Então, eu substituo x aqui, igual a 0, e tudo isso aqui tem que ser igual a 0. Para que tudo isso aqui dê igual a 0, o c tem que ser 0. Opa, legal. O c eu já achei, é igual a 0. Vamos pegar a segunda equação. Né? A nota 10 permanece 10. Substituindo aqui, a ideia é a mesma, eu vou gerar essa outra equação. 100 vezes A igual a 10B mais 10, igual a 10. Né? E a terceira equação, f de 5 igual a, substituo 5 também, aqui e aqui, eu já considerando o que é o c igual a 0. Tá? C já estou considerando igual a 0. Eu obtenho essa outra equação. Nessas duas equações, o que eu faço? Tem duas equações, duas variáveis, né? achar um e o outro. Né? Isola um, substitui ou soma, né? Aí fica a teu critério. Achei A igual a menos 1 sobre 25 e o B 14 sobre 10, que é igual a 7/5. Ou seja, a nossa resposta é isso aqui. Né? Tá certo? Uma dica final, pessoal. Antes de dar um fechamento, suponha que você não tenha muito tempo para resolver as questões e você não sabe, inclusive, ainda que tenha tempo, não sabe direito como resolver essa questão aqui. Na situação desse desespero é importante que não esteja nesse estado, mas se chegar a esse estado, o que você faz? Tenta eliminar algumas alternativas. Por exemplo, ele diz o quê? Né? A nota 0 permanece 0. Substitui aqui, usa tenta a alternativa D. Se o x é igual a 0, y vai ser igual a 0. Se eu substituir aqui, o y vai dar 2. Né? Vai dar 2. Então, essa alternativa é inválido, não é sua resposta. Y igual a x, a alternativa E é uma resposta? É um bom candidato? Né? Não. Por quê? Se você colocar x igual a 5, y não vai dar 6. Vai dar y igual a 5. Diferente de 6. Então, essa alternativa também você risca. Então, você tem aí 3 candidatos para a sua resposta. Tá?
Uma dessas três é a correta. A gente sabe que é a primeira. Mas, sei lá, em último caso, se tiver que chutar, você tem aí 3 alternativas, melhor do que 5. Tá certo? É isso aí, pessoal. Desejo aí